dia. Bom dia, obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, senhores e senhoras deputadas. Termina esta sexta-feira, em Madrid, a Cimeira das Nações Unidas sobre o Clima, com o lema "É tempo de atuar". Estiveram representadas delegações de 196 países, 50 líderes mundiais, incluindo o Primeiro-Ministro de Portugal, e várias instituições internacionais, pressupondo o envolvimento da totalidade dos países do mundo que assumem que a humanidade está a atravessar um dos seus maiores desafios e a população mundial um sofrimento sem precedentes devido à crise climática. O modelo económico atual é baseado na exploração de recursos, nomeadamente na extração de combustíveis fósseis, matérias-primas, solo e água, que são transformados, usados e depositados de novo no ambiente sob a forma de resíduos ou emissões para a atmosfera. Este modelo linear de economia não é sustentável e está na base da generalidade dos problemas ambientais. Aquecimento global, secas prolongadas, ventos ciclónicos, chuvas torrenciais, destruição, degradação do solo, desertificação, falta de condições para produzir alimentos, fome, contaminação e escassez de água, cheias, grandes incêndios florestais que invadem as cidades, poluição dos oceanos, ar irrespirável, gelo, aumento do nível das águas do mar, extinção de milhares de espécies animais e vegetais, proliferação de doenças e morte, são consequências das alterações climáticas, são consequências do nosso estilo de vida, do nosso comportamento enquanto consumidores, dos nossos hábitos alimentares. Anualmente, 20 milhões de pessoas têm de abandonar as suas casas, a sua terra, o seu país, e a responsabilidade é nossa, de todos nós. Num compromisso histórico, negociado por 195 países com o principal objetivo de conter o aquecimento global do planeta, o Acordo de Paris, adotado em 2015, estipula 3 objetivos globais: prosseguir esforços para limitar o aumento médio da temperatura global a 1,5 graus centígrados, aumentar a capacidade de adaptação aos impactos adversos das alterações climáticas e adotar modelos de desenvolvimento económico mais sustentáveis e consistentes com trajetórias de desenvolvimento resilientes e de baixo carbono. O acordo estabelece ainda que, para atingir estes objetivos, é fundamental que, dentro de apenas um mês, todos os países signatários preparem e comuniquem de forma sucessiva e progressivamente mais ambiciosa as suas contribuições nacionalmente determinadas para o esforço global de limitar o aquecimento do planeta. O relatório especial do painel intergovernamental para as alterações climáticas afirma claramente que o limite de aumento médio de temperatura global a 1,5 graus é crucial, reforçando que quanto mais tarde forem adotadas medidas que já sabem serem necessárias e inevitáveis, maiores serão os custos da ação adiada e mais significativos serão os impactos. Sendo Portugal um dos países europeus mais vulneráveis devido à sua localização geográfica e exposição costeira e potencialmente mais afetado pelas alterações climáticas, foi também Portugal pioneiro no compromisso de atingir a neutralidade carbónica, assumindo logo em 2016 o desejo de alcançar até 2050 um balanço neutro entre a emissão de gases com efeito de estufa e o sequestro do carbono. A orientação política de Portugal foi estruturada com uma visão de longo prazo, mas com uma ação imediata em torno de 3 eixos interconectados: a valorização do território e do habitat, a economia circular e a descarbonização da sociedade e transição energética, que têm como desígnio último o desenvolvimento sustentável e a salvaguarda do bem-estar e segurança das pessoas. Para que o nosso país consiga atingir os objetivos a que se propõe, é fundamental que cada região faça o seu papel, estabelecendo medidas atempadas e bases de confiança em todos os cidadãos e agentes económicos de que esta mudança é possível, inevitável, inadiável, oportuna e vantajosa.
Nesta perspectiva, a região autónoma da Madeira adotou uma estratégia de adaptação às alterações climáticas, publicada em setembro de 2015 e que, de acordo com o Governo Regional, constitui uma ferramenta para responder de forma concertada e célere aos impactos decorrentes das alterações climáticas, prevendo o envolvimento e a contextualização das diferentes tutelas e políticas regionais na adaptação às alterações. Hoje, reconhece-se que a estratégia de longo prazo da União Europeia afigura-se fundamental ao assumir uma mensagem clara de necessidade de mudança de paradigma em termos de modelos de produção e consumo. No entanto, apesar de alguns avanços no combate à poluição ou na redução das emissões de gases com efeito de estufa, a União Europeia falhou as metas para 2020 e não vai conseguir cumprir com os compromissos que estabeleceu inicialmente. Perante este negro cenário, António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, declarou: a humanidade está em guerra com o planeta. E a pergunta que se coloca é: qual é o nível de ambição dos países para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa? Que medidas concretas estão dispostos a adotar? Sabemos que a Europa cede, deixa-se pressionar, é permeável aos lobbies. A nível nacional, também em Portugal, fazem-se concessões, admitem-se desaceleramentos e travagens em determinados setores, fecham-se os olhos em áreas-chave, abrem-se exceções e permitem-se recuos. Na Madeira, apesar da Comissão Europeia alertar para a necessidade de se encontrar um novo quadro político para as regiões ultraperiféricas que reflita de forma adequada a sua situação peculiar, aconselhando que este tipo de territórios insira ações concretas de combate às alterações climáticas, de minimização dos impactos e dos riscos ambientais sobre a qualidade de vida da população, é claro que também a região falhou as metas, quase em toda a sua plenitude. Passados 4 anos desde que foi aprovada a estratégia Clima Madeira, é anunciado oficialmente pela tutela que 93% das medidas estão no terreno ou em fase de conclusão. No entanto, é fundamental denunciar que os resultados são praticamente nulos em termos de resiliência do território e da segurança das pessoas. Pode a Madeira exigir envolvimento e participação de todos os cidadãos quando a estratégia oficial é apenas de adaptação? Podem os responsáveis apelar à ação quando as políticas públicas revelam resignação? É legítimo pedir colaboração quando a maior parte das vezes o que se constata é inação? É justo impor prevenção quando o exemplo é quase sempre uma reação extemporânea e tardia aos eventos catastróficos e, infelizmente, cada vez mais frequentes? Existe uma verdadeira política regional de proteção do ambiente para fazer face às alterações climáticas, quando falta a capacidade de envolvimento dos principais interessados, das pessoas que, em última análise, são sempre as principais vítimas? Existe um verdadeiro interesse em proteger os recursos cada vez mais escassos, quando se condiciona o seu aproveitamento por questões políticas? Existe um verdadeiro interesse em defender as pessoas, quando a estratégia tem sido o seu afastamento e a falta delas no território é a primeira ameaça? A inexistência de uma estratégia consistente, integrada, transparente e verdadeira tem conduzido à adoção de medidas erradas, avulsas, frágeis, que conduzem a uma falsa sensação de segurança, ao surgimento de movimentos radicais e extremistas mal fundamentados, a protagonismos que, a pretexto da defesa do ambiente, ecoam vozes arrogantes que reclamam verdades absolutas e rejeitam soluções dinâmicas e inclusivas. Apesar disto, existe esperança. Felizmente, surgem sinais, mobilizações, vontades espontâneas e altruístas, e há que saber aproveitá-las, porque o futuro depende delas. Felizmente, surgem também ações políticas mais ou menos consistentes. O Parlamento Europeu declarou no fim de novembro último uma situação de emergência climática e ambiental. O texto da resolução, aprovado por maioria, apela à aplicação de medidas concretas para combater os problemas. O documento dirige-se sobretudo à Presidente da Comissão Europeia e ao Pacto Ecológico Europeu, pedindo que sejam adaptadas em conformidade todas as suas políticas relevantes, nomeadamente nos domínios do clima, da agricultura e da coesão,
e que avalie exaustivamente o impacto climático e ambiental de todas as propostas legislativas e orçamentais relevantes. O Parlamento Europeu salienta que as intervenções globais levadas a cabo ao longo da próxima década terão um impacto no futuro da humanidade nos próximos 10.000 anos. Este ano, durante a Conferência Mundial de Ministros responsáveis pela Juventude em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa manifestou o seu apoio a uma declaração de estado de emergência climática, admitindo que esperava que fosse aprovada, o que efetivamente acabou por acontecer. A Assembleia da República aprovou em julho deste ano, por unanimidade, uma declaração de emergência climática. O projeto de resolução exige que o Governo pronuncie uma declaração de estado de emergência climática e que assuma o compromisso de promover a máxima proteção das pessoas, economias, espécies e ecossistemas e de restaurar condições de segurança e justiça climáticas. O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira junta-se à causa e prometeu, durante uma manifestação pelo clima, fazer uma magistratura de influência pelo facto de vivermos numa fase em que as alterações climáticas estão a provocar enormes efeitos na vida das populações, sendo necessário que este problema seja invertido. Mas quantos de nós se deixarão convencer? Quantos querem ser convencidos? Quais permitirá, Sr. Presidente, que sejam as suas próprias influências? Quantas propostas são chumbadas nesta Casa por interesses e não por causas? Quantos projetos são recusados por ideologias e não por lógicas? Qual o exemplo que estamos dispostos a dar aos cidadãos que representamos enquanto primeiro órgão do governo próprio da região? O Grupo Parlamentar do PS lança o desafio e a realização de um estudo de impacto ambiental do funcionamento da Assembleia Regional que inclua medidas de ação que visem a redução da nossa própria pegada ecológica. No trabalho dos grupos parlamentares, nos gabinetes, no plenário, no bar, nas representações, nas contratações, nas comemorações, e que seja avaliado ainda o impacto climático e ambiental das propostas legislativas e orçamentais mais relevantes. Simultaneamente, o PS irá apresentar uma resolução para a declaração de emergência climática e ambiental na região. Trata-se apenas de um ato simbólico, mas que traduz muito mais do que um alerta sobre a necessidade urgente da Madeira, o seu governo e todos nós tomarmos medidas de ação. Queremos acionar as sirenes que permitirão que este tema ganhe prioridade. Temos o conhecimento, temos os meios, temos a obrigação moral de o fazer. Para assegurar um futuro sustentável, temos de mudar a forma como vivemos, como produzimos, como nos alimentamos, como nos movemos, como trabalhamos e como interagimos com a natureza. Deixemo-nos de palavras, é tempo de atuar.